olá, bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queria compartilhar uma palavra com vocês nesse dia e eu quero introduzir a palavra com um versículo de Mateus capítulo 11, verso 16, quando o Senhor diz assim: a que posso comparar esta geração? E ele diz: são como crianças que ficam sentadas na praça, gritam umas com as outras, nós lhes tocamos flautas, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Jesus está dizendo, essa é uma geração insensível, uma geração que não me ouve, uma geração que por mais que fale, não consegue me ouvir. Eu não sei se você já teve algum momento da sua vida que você perguntou ou se questionou: como é que esse povo do passado era tão rebelde ao Senhor, né? Voltava-se tanto contra Deus. E um exemplo desse está lá em Jeremias, no capítulo de número 7, mas a verdade é que isso se repete hoje com a nossa geração, não na mesma intensidade, mas numa intensidade ainda maior. Preste atenção, em Jeremias capítulo 7, versículo de número 22, o Senhor diz assim: quando tirei do Egito os seus antepassados, nada lhes falei, nem lhes ordenei quanto a holocaustos e sacrifícios. Deles, entretanto, esta ordem: obedeçam-me e eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Vocês andarão em todo o caminho que eu lhes ordenar, para que tudo lhes vá bem. Aqui o Senhor está mostrando um segredo, sabe, de viver bem do seu povo, desde que eles ouvissem. Ele diz: olha, eu não quero sacrifício, eu não quero nada de aparência de religiosidade. A única coisa que eu quero é que vocês me obedeçam. Se vocês querem ir bem em tudo que vocês fizerem, serem o meu povo, simplesmente me obedeçam. Mas sabe, logo logo o Senhor diz assim: mas eles não me ouviram, nem me deram atenção. Antes, seguiram um raciocínio rebelde dos seus corações maus, andaram para trás e não para frente. Eles tinham a direção de Deus, tinha a palavra de Deus, mas eles decidiram não ouvir o Senhor. Eles decidiram ouvir o seu próprio raciocínio, segundo o que diz a palavra. Andaram para trás, deram lugar aos seus corações maus, diz a palavra do Senhor. Deixaram de obedecer a palavra, raciocinavam em cima de alguma coisa e abandonavam a palavra de Deus. E ele diz mais: desde a época em que os seus antepassados saíram do Egito até o dia de hoje, eu lhes enviei os meus servos, os profetas, dia após dia, mas eles não me ouviram e nem me deram atenção. Antes, tornaram-se obstinados e foram piores do que os seus antepassados. Aqui, Deus estava estarrecido. Ele diz: há quanto tempo eu tenho lhes dado direção? Há quanto tempo eu tenho enviado os meus profetas, mas vocês não os ouvem, vocês não lhes dão atenção, fizeram piores do que os seus antepassados. Nós vemos hoje em dia essa história se repetir. Muitas vezes, como disse, ficamos estarrecidos com o passado, mas temos a oportunidade de acertar e fazemos pior do que naquele tempo. Lembro-me daquela palavra de Deus quando Caleb e Josué se voltaram contra uma geração inteira, mas o povo decidiu ouvir a 10 espias incrédulos, se voltaram contra o Senhor. Quando os irmãos de Moisés, a irmã de Moisés, se voltou contra ela, o povo estava unido, se revoltando contra o líder que Deus estava colocando sob a direção daquele povo. E sabe, amados, o profeta ouve do Senhor a seguinte frase: quando você lhe disser tudo isso, eles não o escutarão. Quando você o chamar, eles não responderão. O Senhor conhecia o coração mau daquele povo. Ele diz: não adianta, por mais que eu envie um profeta, o coração desse povo está duro. Eles não ouvem aqueles a quem eu tenho enviado. Mas o Senhor manda uma mensagem para eles, dizendo assim: portanto, diga a eles,
Esta é uma nação que não obedeceu ao Senhor, ao seu Deus, nem aceitou a sua correção. A verdade foi destruída e desapareceu dos seus lábios. Deus manda o profeta dizer: vocês não são meu povo, vocês me abandonaram, vocês não me obedeceram, vocês não aceitaram correção. Você já percebeu gente que não sabe ser disciplinado? Eu já tenho dito aqui que nós conhecemos as pessoas quando em oposição. Enquanto tudo está bem, são excelentes pessoas, mas quando vem a oposição ou quando vem uma disciplina, aí pronto, aí nós conhecemos quem de fato as pessoas são por dentro. E sabe o que acontece? A Bíblia diz: a verdade foi destruída, desapareceu dos seus lábios. Eles se esqueceram, eles deixaram de falar a verdade, eles deram ouvido a quem não deveria ouvir. E aí o Senhor, ele dá um checkmate nesse povo dizendo: cortem os seus cabelos consagrados e joguem-nos fora. Ou seja, não adianta fazer nada de religiosidade para provar exteriormente que me pertencem. Eu não me agrado desse tipo de coisa. Não finjam ser o que não são. Não queiram parecer religiosos quando de fato não são religiosos na íntegra como deveriam ser. São religiosos que vivem da boca para fora. Ele diz: tirem isso da boca de vocês. Deixem de ser falsos cristãos. Lamentem-se sobre os montes estéreis, pois o Senhor rejeitou e abandonou esta geração. Uma geração que provocou a sua ira. E sabe como essa geração estava provocando a ira do Senhor? Da mesma forma como nós provocamos muitas vezes hoje. Deixamos de ouvir ao Senhor, esquecemos a palavra de Deus, seguimos os nossos próprios caminhos, não damos satisfação a ninguém, negamos a palavra daqueles a quem Deus tem colocado sobre a nossa vida. O Senhor diz: eu mandei profetas desde a antiguidade, mas vocês não ouvem os meus profetas. Não adianta, o seu coração está obstinado, vocês não ouvem, vocês não vão escutar. Quando chamar, vocês não ouvirão. Por isso vocês são uma nação que não me obedece. Não há mais a verdade entre vocês. Não há sinceridade entre vocês. Precisamos tomar uma decisão, amados. E aí eu volto para o versículo que eu iniciei essa palavra, quando Jesus diz: a quem posso comparar esta geração? Quem nós temos sido neste tempo de tanta rebeldia, de tanta revolta contra Deus, quando nós somos disciplinados. Revolta contra os homens de Deus quando nós precisamos ser corrigidos. Um tempo de ouvir a pessoas que lutam contra a igreja do Senhor, lutam contra a verdade. E quantos estão sendo ceifados ouvindo as vozes dessas pessoas. Mas o Senhor diz: nós lhes tocamos flautas, vocês não dançaram. Nós lhes cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Então, meus amados, tenhamos tristeza sim da posição que nós chegamos em muitas vezes abandonar ao Senhor, mas que voltemos para Deus, sejamos obedientes à sua palavra, ouçamos a direção daqueles a quem Deus tem colocado sobre a nossa vida. Aí a palavra do Senhor nos garante: aí sim vocês serão o meu povo e eu estarei no meio de vocês. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Seja alguém obediente ao Senhor, temente à sua palavra. Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus.